Awake my soul. Awake my soul, Lord. Awake my soul. Awake my soul. Awake my soul. Oh, awake my soul, Lord. Fill this place with your glory. Fill this place with your glory. Fill this room with your presence. We're so desperate for you, Lord. Enche este lugar com a sua glória. Enche este lugar com a sua glória. Enche este lugar com a sua glória, Deus. Oh, enche este lugar com a sua glória, Pai. Enche este lugar com a sua glória. Enche este lugar com a sua glória. Temos fome de ti. Temos sede de ti. Enche este lugar com a tua glória. Enche este lugar com a sua glória, Pai. Minha alma tem sede de ti. Minha alma tem sede de ti. Minha Ribandalabacove, Ribrandalabacubai. Você não está aqui para assistir um pregador. Você veio aqui para adorar a Ele. Se derrama diante dEle. Se derrama diante dEle. Oh, ansiamos por ti, Deus. Ansiamos por ti, Pai. Oh, minha alma tem sede. Oh, minha alma tem sede de ti. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Sou pra te adorar. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Sou pra te adorar. Oh, to worship you I live. To worship you I live to worship you. Quantos adoradores chegaram nessa noite? Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Sou pra te adorar. Hey, hey, hey. Pra te adorar eu vivo. Pra te adorar eu vivo. Só pra te adorar. Eu vivo pra te adorar, eu vivo só pra te adorar. Pra isso eu nasci, pra te adorar. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra te adorar. Selamos essa arena, Pai, no nome do Senhor Jesus. Oramos, Pai, que essa arena seja tomada pela Tua glória. Os anjos do Senhor, Senhor, nós oramos, Deus, que tomam este lugar por completo. Desde já tomamos autoridade sobre os nossos inimigos.
os amarramos, os repreendemos, os silenciamos, em nome do Senhor Jesus. Todo espírito que rouba a semente, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te repreendemos agora. Que o nosso coração se torne uma terra fértil. Nos levantamos como um exército, e a nossa alma e o nosso coração, junto com o Espírito, clamamos: ora vem, ora vem, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Se o Senhor não nos tocar, se você não gerar em ti expectativa, Senhor, eu não quero sair daqui do jeito que eu entrei. Será simplesmente mais uma reunião. Não existe lugar onde Jesus passou e as coisas permaneceram do mesmo jeito. E quando nós abrimos o nosso coração, convidá-lo: Senhor, vem, toma-me por completo, nós não sairemos daqui do mesmo jeito. Essa tem sido minha oração todas as vezes que eu venho à casa do Senhor, todas as vezes que eu levanto: Senhor, toma-me por completo. A gente está cansado de viver uma vida de religiosidade. A gente quer algo novo. A gente quer a coisa real. A presença dEle. Deus não tem filhos favoritos. Algumas situações que a gente nos depara no dia a dia, às vezes a gente vê um pai e uma mãe falando: eu gosto muito do meu filho caçula, ele é muito atencioso, sempre liga para mim. Os outros são meio cabeça dura, né? Então a gente às vezes vê certos pais, certas mães tendo favoritismo até mesmo dentro do lar. Mas Deus não tem filhos favoritos. Deus ama todo mundo do mesmo jeito. O mesmo investimento que Ele fez para o Brasil foi o mesmo investimento que Ele fez para a Europa, para a Índia, para a China, para a África. Deus ama todos do mesmo jeito. Deus não ama mais o Brasil do que o Japão. Deus não ama mais os brasileiros do que os peruanos. Bom, é uma diferença, né? Só que os peruanos são baixinhos. Nunca vi um peruano alto. Todo mundo nessa dimensão aqui. Mas o amor do Senhor para com todos é do mesmo jeito. A diferença é que às vezes nós caminhando, nós vemos certos irmãos, parece que progredindo no seu chamado, progredindo com relação aos dons que o Senhor derramou sobre cada um de nós. E a nossa tendência às vezes é olhar como é que ele está prosperando no seu ministério, nos seus dons, nos seus negócios, e eu permaneço no mesmo nível. E se a gente não tiver um coração muito quebrantado, a gente começa a pensar: será que ele tem algo que eu não tenha? Quando a gente olha a parábola dos talentos, o Senhor distribuiu dons para os 3 indivíduos, baseado na sua capacidade, mas o Senhor distribuiu a mesma 100% para os 3. Porque a palavra foi que mediante a capacidade de cada um recebeu 5 talentos, outro recebeu 4 e outro recebeu 1. Não porque o Senhor era injusto, mas porque Ele viu em cada um a capacidade. E Ele deu, mediante a capacidade, o Senhor deu para eles 100%, para eles poderem multiplicar aquilo que o Senhor deu para eles. Porque não é justo, numa competição, ou por exemplo, para os irmãos que gostam de academia, você for para uma academia e o personal trainer te dá o peso de 80 quilos para fazer a musculação do peito. E eu, por exemplo, chegar hoje na academia, bom, isso é real. Estou chegando na academia muito breve. Todos os anos eu falo isso. Mas em janeiro,
Eu prometo que vou entrar na academia. Natal está chegando, né? A gente tem que... Vai queimar as gorduras todas lá na academia depois. Não é justo que o personal trainer me dá os mesmos 80 quilos para outro irmão, por exemplo, o Brunão, que já está na academia há anos. Não é justo. Porque a minha capacidade, eu não vou seguir a mesma dimensão dele que já está há algum tempo na academia. Quando o Senhor olha para a gente, Ele nos dá dons e talentos. Na verdade é que nenhum de nós nasceu por acaso. Ninguém aqui é um acidente. Ninguém. É bem possível que no nosso meio tenha alguém que foi estuprado na sua adolescência. Mas eu preciso te dizer que não foi o plano ou a vontade de Deus para que isso acontecesse na sua vida. Porque o Senhor, Ele declara na palavra dEle que eu é que sei os pensamentos que eu tenho sobre vocês. Pensamentos de... e não de mal. Nada de ruim vem do Senhor para os seus filhos, para os homens, nada. Por isso é que você tem autoridade de dizer para o câncer ir embora, porque você sabe que se não é o propósito do Senhor para a sua vida, o câncer não pode permanecer no seu corpo. Você não pode gastar parte do seu salário com remédios. Não, não é a vontade do Senhor para ti, nem para nenhum dos seus familiares ou amigos. Não é. Eu falo isso para gerar fé em ti, para se levantar com ousadia e dizer, eu me recuso a viver uma semana consecutiva enfermo, porque não é a vontade do Senhor. E cada um de nós nascemos com dons e talentos. Ninguém nasceu por acaso. Só que traçamos os nossos próprios caminhos e as nossas próprias escolhas. Mas é tempo da gente alinhar a nossa vida com os propósitos eternos do Senhor para nós. Porque, irmão, se a gente não alinhar a nossa vida com os propósitos... Não é essa ministração, mas Colossenses 3:3. Pode colocar aí para mim, meu irmão? Colossenses 3:3. Ele fala assim que... Pois vocês morreram. E agora, a sua vida, a sua verdadeira vida, que são as promessas que o Senhor estabeleceu, a sua vida está escondida onde? Está escondida com Cristo em Deus. A sua autoridade espiritual, seus dons, não tira, por favor. Seus dons, sua paz, prosperidade, tudo está escondido em Cristo. O problema é que a gente tenta buscá-la nos concursos públicos, tenta buscar nas pessoas a nossa verdadeira paz, alegria e prosperidade, mas ele fala assim que agora a sua vida, depois de você morrer com Cristo, entregar a sua vida para Ele, a nossa verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Pastor, estou na igreja, mas eu tenho alguns problemas. Não consigo dormir durante a noite, sinto vozes no meu quarto, pesadelos durante a noite. Não é essa vida que Deus tem para você. E como é que você vai alcançar a vida que Deus tem para você? Meu irmão, eu quero ler só o contexto, depois eu vou entrar na minha mensagem de verdade. No versículo 1, aqui mesmo, no capítulo 3, mas versículo 1. Fala assim: portanto, já que vocês, nós, Lagoinha, ressuscitaram com Cristo. Você tem a tradução revista e atualizada, por favor, meu irmão? Essa é a NVI, é boa, mas se tivesse, não? Ok. Portanto, se foste ressuscitados juntamente com Cristo, o que a gente deve fazer? Os irmãos estão calados, estou ficando tímido aqui na frente.
Portanto, se fosse ressuscitado juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Não desliga. Buscai, está no imperativo, é algo contínuo. Não, o que a gente precisa não está na terra. A terra é só alguns detalhes. Mas a nossa verdadeira vida está em Cristo Jesus. Versículo 2. Pensai, não só buscar, mas pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. Irmãos, se a gente quiser viver em autoridade espiritual, esse tem que ser o nosso estilo de vida. Então depois vem o versículo 3, né, que nós lemos, né, se já morto estivesse com Cristo, não é? A nossa verdadeira vida não é o que eu vejo, o carro você dirigindo, você é muito mais do que aquilo que eu vejo com os meus próprios olhos. Deus havia dado uma sequência de vitória para Moisés, mas chega um momento em que Deus dá mais uma missão para Moisés, e agora Moisés se levanta e diz assim: Senhor, não me faça sair daqui, não me faça sair deste lugar, se a tua glória não for comigo. Deus, eu não quero um anjo, se não for o Senhor, não me faça sair daqui. Existem coisas, conquistas que Deus ainda tem para nós. Talvez você está num patamar onde você já teve várias conquistas e agora chegou naquele nível de administrar. Vou administrar o que eu consegui, mas eu quero te dizer, meu irmão, você está apenas começando. Ah, Senhor, meu GC está prestes a multiplicar. Não, você está apenas começando. Minha igreja chegou já num patamar em que... Não, é o começo. Aquilo que os olhos não viram. Deus tem coisas tremendas para as nossas vidas. E Moisés, ele fala assim: Senhor, não me faça. Senhor, mostra-me a tua glória. Revela-me a tua glória. Mostra-me a tua glória. Deus quer revelar a glória dele nessa noite. O Senhor falou para Moisés assim: olha, eu quero revelar a minha glória para ti. Quero me mostrar para ti. Só que existe um elemento em ti que não vai suportar a minha glória. Não porque Deus quis matá-lo, porque Deus falou assim que ninguém viu a minha glória e vive, certo? Não porque Deus quis matá-lo, mas por causa da pureza, da santidade dele, a matéria não consegue conter. Por isso é que, irmãos, muitas das vezes Deus nos dá, a palavra fala que Deus nos deu o Espírito não por medida, mas Ele vai revelando para a gente aos poucos, mediante o seu crescimento espiritual. Porque se Ele revelar para você de uma só vez como Ele é, a sua estrutura não aguenta. Por isso é que nós temos que buscá-lo. Lucas 18. Vlad, seu microfone está funcionando? Você vai me ajudar aqui? Lucas 18, versículo 1. Lucas 18, verso 1. Manda brasa. Disse-lhes Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O dever de quê, irmãos? De vez em quando? Quando a gente vem para a igreja? O dever de orar sempre. Numa tradução em inglês que fala assim, que o homem, contou-lhes uma parábola, que o homem deve orar sempre. Se a gente soubesse o mistério por detrás da oração, eu te garanto que a gente não viria cansado nos cultos de oração. Se você soubesse o que a oração traz para nós,
deixa eu te passar só uma glimpse do que acontece no capítulo 17 agora. Verso 1. Lucas 17, verso 1. Versículo 10, desculpa, versículo 10. Vixe, me perdoem, irmãos. E Lucas 18, 10. Oh, Jeová. Só um minuto, meus irmãos. Depois eu acho. Quem souber, me ajuda aí o versículo que Jesus leva Tiago, Pedro e João para o monte e ele se transfigura. Quem acha depois me dá o toque aí. Então, abra comigo sua Bíblia no livro de 1 Samuel. Irmãos, alguém achou? Mateus 17. Mateus 17. Verso 2. E foi transfigurado diante deles, o seu rosto resplandecia como o sol. Esse é o rosto de Jesus. O seu rosto resplandecia como o sol. Moisés pediu: Senhor, mostra-me a sua glória. Lembra que o Senhor disse: se você ver a minha glória, você não vai conseguir se manter vivo, você morre. E aqui Jesus chama seus discípulos, 3 deles, e leva eles para um monte. E Jesus passa a orar. E no momento em que ele ora, a Bíblia fala que ele começou a brilhar. Seu rosto brilhou como o sol. Imagina o brilho do sol. Jesus se transfigura. Isso, irmãos, é o que acontece todas as vezes que a gente ora. Isso aqui acontecia sempre que Jesus orava. Mas nesse momento Jesus revelou. É como se o Senhor estivesse mostrando para eles: olha o que acontece quando você ora. Você brilha. Jesus, ele falou assim que vós sois a luz do mundo. João 1 fala assim que a luz brilha aonde? Nas trevas. E as trevas não prevalecem contra ela. O que são as trevas? Operações demoníacas, enfermidades, todo tipo de males. São as manifestações das trevas. E João ele fala assim que a luz, João 1, a luz brilha nas trevas e as trevas não prevalecem. Quando a gente ora, você brilha. Oh. Deixa sua luz brilhar. Como você vai deixar sua luz brilhar? Vendo Netflix? Ouvindo modão? Como você vai deixar sua luz brilhar? Nós precisamos chegar num patamar, irmãos. Se você pudesse simplesmente, o Senhor permitisse que os seus olhos espirituais se abrissem. Porque os mundanos, alguns grupos das trevas, eles são mais sensíveis ao movimento espiritual muitas das vezes do que nós. Eu lembro em Cape Town uma vez, um amigo meu, eu não vi, mas esse amigo meu veio me contar. Que a gente na base missionária vinha gente de várias partes do mundo. E tinha um casal recém-convertido da Rússia. E eles vieram e eles praticavam, eu não sei se é yoga ou uma das ramificações em que eles meditam e ficam por horas, esvaziando a mente. E eles foram muito amigos, fizeram uma amizade muito forte com esse amigo meu. E convidaram esse amigo meu para uma sessão de meditação. Meu amigo entendeu que fosse a meditação da palavra. E ele foi com a Bíblia. Eles entraram num quarto. Era um grupo grande. E o meu amigo viu pessoas flutuando. Eles dobram o joelho, né, e faz isso assim.
por alguns minutos, esvazia a mente, e eles começaram a levitar. Meu amigo correu daquele lugar. Eu acreditei nele porque eu sei que ele é um homem forte, ele é congolês. E um homem forte para falar daquele jeito, com medo, porque ele viu algo fora do normal. E ele começou a me contar, esse povo levita. Eu venho de uma cultura onde bruxaria é normal, é quase que constante. Tem ramificações aqui onde pessoas têm contatos com as trevas tão intensos que conseguem fazer projeções astral. E às vezes você fala com a igreja sobre certas realidades espirituais, sobre certas dimensões espirituais, a gente fica cético. Isso é conto de fada, sei não. E a gente vive num patamar tão focado na carne, que às vezes a gente não consegue ter realidades muito mais além daquilo que os olhos podem ver. Você é espírito, você não tem um espírito, você é um espírito, e o seu corpo é apenas o seu paletó. Eu tive uma experiência com Deus esses dias, acho que foi um mês retrasado, nem sei se devo contar. E sentou num momento pessoal com o Senhor. Às vezes de madrugada eu levanto, né, para ter um tempo com o Pai. E o mês passado, antes da chuva chegar, começou a aparecer primeiro os besouros, né? Muito besouro. Se você deixa a luz da sua sala acesa, na varanda, um montão de besouro aparece. E de madrugada, então, quando eu me levanto, eu me ajoelhei para orar. E eu ficava assim, o chão tem tantas essas formigas que vêm com a chuva, tanto besouro, e eu fico incomodado eles passando sobre mim. Mas fiquei uns 10 minutos de joelho, depois fui sentar e orar sentado. E eu comecei a sentir algo. Porque existem níveis de oração, na oração. O primeiro nível na oração é quando você se entrega à oração, mas a sua mente ainda está muito focada às coisas. Você começa a orar, mas seu pensamento ainda está no seu filho, nas contas que tem que pagar, o que você vai fazer amanhã. Então tem aquela batalha. Mas se você persistir, 15 minutos depois você entra, é como se uma dimensão, seus ouvidos se tornam mais apurados, seus olhos se tornam um pouco mais sensíveis. E às vezes você está dentro da sua casa, parece que o Senhor abre os seus olhos e você começa a ver até os carros que estão passando no lado de fora da sua rua. Você se torna tão sensível. E naquele momento, por sentir uma densidade tão grande da presença de Deus, eu estava com os olhos fechados. Eu falei, se eu abrir meus olhos, eu vou ver algo que eu não vou aguentar, eu vou desmaiar. Permaneci com os olhos fechados. Só que de repente eu comecei a sentir o meu pelo como se tivesse uma formiga, esses bichinhos besouro andando em mim. E eu fiz isso para o bicho sair, só que dei conta que não era na verdade um bicho. E de repente esse arrepio que eu estava sentindo nesse lado do braço, comecei a sentir aqui, comecei a sentir na perna. Irmãos, como é que eu posso dizer para os irmãos? E naquele momento era como se... É um negócio tipo uma geleia te pressionando assim. E você conseguia sentir que havia é como se fosse uma nuvem. E o Senhor começou a ministrar que existem níveis de oração que você entra, que você precisa se desprender de pensamentos da carne que te limita e entrar numa dimensão onde o seu espírito se sincroniza com o Espírito de Deus. E aí o Senhor começou a ministrar no meu coração. Minha avó é feiticeira e tal. E o Senhor começou a ministrar sobre certos pactos que ela fez. E que eu não rompia certas coisas porque coisas haviam sido amarradas. E o Senhor começou a me trazer à luz. E precisava ter que quebrar. Há certas coisas que acontecem na nossa vida, meus irmãos, que houve portas lá atrás. E onde tem influências que te limitam muitas das vezes de você entrar na próxima dimensão. Então é tempo da gente entrar numa atmosfera tão forte na oração,
para que a gente comece a exalar a glória de Deus e as trevas começarem a bater retirada. Amém? 1 de Samuel, no capítulo 13. No versículo 5, diz assim, a gente vai ler bastante e depois vamos ter um tempo de oração. No versículo 5 diz assim: reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. Olha só o que os filisteus trouxeram: 30.000 carros, 6.000 cavalos, e o povo em multidão como a areia que está à beira-mar. Reuniram-se os filisteus para pelejar contra Israel. E olha a quantidade de inimigos que veio para pelejar contra Israel: 30.000 carros, 6.000 cavaleiros, e um povo em numerosa multidão que não se poderia contar. É isso que acontece quando o inimigo marca você, porque ele sabe que o que você carrega é tão intenso que você vai expor o reino das trevas. Então ele vem com tudo sobre sua vida. Há certas lutas que você enfrenta, há certas lutas que nós passamos, não porque nós estamos em pecado. Entenda isso. Porque é comum as pessoas pensarem: nossa, eu estou passando por lutas porque deve ter uma brecha na minha vida, deve ser o pecado, deve ser... E a gente às vezes faz todo tipo de mapeamento espiritual para tentar encontrar a causa. Mas há certas pelejas que vêm contra a sua vida, é porque você carrega algo tão poderoso dentro de ti, e que o inimigo já identificou. E para te fazer parar, para que você não alcance o nível que o Senhor coloca sobre sua vida, Ele causa situações, pelejas em todo o tempo. Vamos continuar a ler? Verso 6. Vendo, pois, os homens de Israel, agora é o povo de Deus. Lagoinha, será? É a Lagoinha? É a Lagoinha? Amém ou não amém? Essa aqui é a Lagoinha? Vamos ler junto para ver se é a Lagoinha ou não. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em... É a Lagoinha? É você? Que estavam em apuros, porque o povo estava... Nós, vocês, né? Eu não. Porque o povo estava apertado, esconderam-se. A Lagoinha se esconde? Ah, então não é você não. Esconderam-se pelas cavernas, e pelos buracos, e pelos penhascos, e pelos túmulos e cisterna. Irmãos, o povo de Deus olhou a quantidade de arsenal que o inimigo estava. O povo de Deus correu, porque na lógica não tinha como. Nós vamos ver quantos eram os israelitas, e aqui a gente já sabe quantos inimigos eram, não se podia contar. E o povo se escondeu aonde? Em túmulos, lugares dos mortos, para eu poder pelo menos escapar às ameaças das trevas. Em cisternas, em penhascos, buracos, como se fossem bichos. Eu não quero morrer, salva-se quem puder. Por quê? Porque eles viram que a ameaça era real. 30.000 carros de fogo, 6.000 homens de cavalo vindo, e homens incontáveis com aquelas máscaras pintadas na cara pintada, cara fechada. Medo e pavor tomou conta do povo de Deus. Tem situações que se levantaram que estão te deixando apavorado, que você pensa: meu Deus, eu não vou conseguir. Se esse negócio bombar nas redes sociais, eu estou no sal. Se meu chefe descobrir, eu estou despedido. Se minha esposa descobrir, ela vai me abandonar. O que eu faço? Alguém me ajuda. Você chega na igreja, pavor,
nem consegue às vezes cantar direito, porque você está aqui, mas os pensamentos não param de pensar aquela situação que está tomando conta na sua casa. Meu Deus, o que foi me meter? Pegar dinheiro emprestado da empresa para colocar no Bitcoin. E agora aquela empresa era uma falcatrua, fecharam as portas. E o dinheiro cadê? Há situações que o inimigo, quando vem, ele ruge. Vamos continuar a ler? Olha só no versículo. No versículo 15. Ok, no versículo 22, desculpa, 22. Sucedeu que no dia da peleja, a gente já viu que os inimigos vieram todos armados. Chegou agora o dia da luta, o dia da peleja. Sucedeu o quê? No dia da peleja, não se achou nem espada, nem lança, na mão de nenhum do povo que estava com Saul e com Jonatas. Chegou o dia de batalhar, da luta. Os inimigos vieram com 30.000 carros. 6.000 cavalos e cavaleiros, homens incontáveis, todos com armamentos de guerra, espada, foice. Chegou o dia de lutar, o dia da batalha. Sucedeu, pois, que no dia da peleja, o povo de Deus não tinha arma para lutar. Aí está uma das grandes situações que muitas das vezes nós vivemos. Se a gente não conseguir discernir os tempos, em que tempo nós estamos? Se é tempo de descanso ou é tempo de luta? Se é tempo de dançar ou tempo de chorar? Uma das armas importantes que nós precisamos ter é o discernimento dos tempos. Você não pode perder o timing, o tempo de Deus na sua vida. Tem pessoas brincando. Deus deu na mão dele oportunidade. Por favor, não tira, coloca aí. Deixa aí um pouquinho. Deus deu a ele e a ela oportunidades. Levaram na brincadeira. Levaram como se fosse light, qualquer coisa, depois eu faço. Vou para a praia, depois eu venho. O Senhor, quando passava por Jerusalém, e ele olhou para aquela cidade, ele abanou a cabeça, coração despedaçado. Eu creio que o Senhor chorou. E ele falou assim: ai de Jerusalém, se pudesse discernir o tempo da sua visitação. O Senhor pode estar te visitando, e se você não tiver discernimento, a gente vai levar como se fosse rotina de igreja. O Senhor pode estar passando no nosso meio, e se você não discernir, Ele passa, um é tocado, um é transformado, e você vai continuar no mesmo nível. Nós não medimos crescimento espiritual pelo tempo de igreja. Era o tempo da peleja, e eles não tinham armamento. Tem muitos nesse tempo que até a coisa preciosa que o Senhor deu para eles, o próprio Senhor vai tirar. Muitos o Senhor já tirou e não se deram conta que se foi. Vamos ter cuidado com os tempos em que estamos vivendo. Um tempo crucial em que nós estamos vivendo. Capítulo 14, meu irmão. Jonatas, pelo menos ele teve esse discernimento. É oportunidade, sem armamento. Os únicos que tinham espada era Saul e Jonatas.
Mas no capítulo 14, versículo 1, sucedeu que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao seu jovem escudeiro: vem, passemos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Jonatas olhou para o outro lado e havia uma oportunidade de cravar uma história, um testemunho, de avançar. Vem, passamos a guarnição dos filisteus que está do outro lado. Porém não fez saber ao seu pai. No versículo 6, deixa eu correr um pouco porque a gente tem que orar. Disse, pois, Jonatas ao seu escudeiro: vem, passamos a guarnição. Nessa guarnição, 20 homens, que eram sentinelas, né? Porque eles chegaram, do outro lado estavam os hebreus, aqui estavam os filisteus, e eles colocaram as barreiras, aí sentinelas. Nessa área aqui, na guarnição, 20 filisteus, observando o povo de Deus. Solta logo o grito de guerra, nós vamos destruir esses judeus, vamos destruir esse povo de Deus. E eles ficavam na guarnição. Mas no versículo 6 disse, pois, Jonatas, seu escudeiro: vem, passamos a guarnição destes incircuncisos. Porventura o Senhor nos ajudará nisto. Porque para o Senhor, agora toda a igreja lê bem alto comigo. Porque para o Senhor nenhum impedimento há para o Senhor de livrar, seja com muitos ou com poucos. Pastor, só tem eu e a minha família. Minha irmã, vamos avançar. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor. Pastor, ninguém está me ajudando, está difícil. Ei! É você e Ele. Onde tiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Lembra que a batalha, a peleja pertence ao Senhor. A luta não é sua. Deus nunca pensa pequeno. Deus nunca te dará um projeto, uma visão que você possa fazer com as suas habilidades. Nunca. Deus nunca te dará algo que você já sabe fazer. Deus sempre vai te tirar da zona do conforto. Ele vai te dar coisas que você não tem. Vai te colocar em lugares que você não tem qualificação para fazer. Deus vai te dar gentes maiores do que você. Deus vai abrir portas em lugares que só os estudados, só os milionários. Deus vai te colocar. E muitas das vezes Deus abre essas portas, a gente entra em pânico. Não, não é meu lugar não. Eu prefiro ficar aqui mesmo. Eu sou candanga. Tem portas que já estão abertas e você está achando que é grande demais. É do Senhor, avança logo. Você já viu aquele irmão na igreja orando: Deus, eu quero casar com uma loira. Oh Deus, eu quero casar com uma loira. E o Senhor, alguns meses depois, envia uma loira de Curitiba, 1,70 m de altura. E o irmão ficou em pânico, não sabia o que falar, travou. Né? Há bênçãos que a gente pede e quando o Senhor abre, você trava. Não vou dar conta. E chegou um negão e levou a loira. Ei, Jesus. Porque para o Senhor nenhum impedimento, irmãos. Há certas coisas que o Senhor deu nas nossas vidas que a gente esperava que pessoas iriam nos ajudar. E às vezes Deus vai estar tirando as pessoas que você mais esperava com a ajuda deles. Porque a glória, você vai entender que não foi minha, não dos homens, porque foi dele. Versículo 7. E é isso que eu vou orar para você nessa noite. Então seu escudeiro lhe disse para Jonatas: faz tudo segundo inclinar o seu coração. Eis-me aqui contigo, a tua disposição será a minha. Deus sempre tem alguém que vai caminhar com você. Não chora por aqueles que Deus levou. Não fica triste por aqueles que de repente era para começar com você, está contigo. Nem todo mundo que está consigo está feliz por você.
E não conta seus segredos para qualquer pessoa, porque quando você te vê avançando, eles vão se retirar. Mas Deus tem sempre alguém que ama você e entende o propósito do Senhor na sua vida e vai dizer para você: meu irmão, minha irmã, porque eu vejo a glória do Senhor na sua vida, onde você for, nós estamos juntos. Isso era uma decisão estúpida, porque era apenas Jonatas e o seu escudeiro. Nós vimos qual era o tamanho do inimigo. Como assim? 2 homens indo para batalhar, primeiro para romper contra 20 homens, e depois tinha um exército como a areia do mar, 30 mil carros, 6 mil, é uma decisão estúpida. 2 homens. E eu creio que Jonatas falou para o seu pai: pai, vamos avançar, vamos. Mas tem algo que eu esqueci de falar para os irmãos. Não, nós lemos, né, que o povo de Deus não tinha nenhuma arma. Eu acho que isso fez com que Jonatas ficasse apavorado. Como é que eu vou levar o exército para lutar se nem armas a gente tem? Mas Jonatas, ele viu a oportunidade e disse: nós vamos. E o seu servo disse: olha, onde você for, eu estou junto com você. Aleluia, aleluia. Verso 8. Disse, pois, Jonatas: eis que passaremos aqueles homens e nos daremos a conhecer. Então Jonatas chegou próximo à guarnição dos inimigos e falou para o seu servo: olha, nós vamos nos revelar, vamos nos mostrar para os nossos inimigos. E no versículo 9, então, ele fala assim: se eles, os inimigos, disserem assim: parai aí, que chegamos até vós outros, então ficaremos onde estamos e não subiremos. Porque vamos entender que não é a vitória não será nossa. Versículo 10. Porém, se disserem: subi a nós, então subiremos, pois o Senhor, lembra que ele nunca dá crédito a ele, pois o Senhor nos entregou nas mãos, isso nos será por um sinal. E o que aconteceu? Versículo 11. Dando-se, pois, ambos a conhecer a guarnição dos filisteus, disseram estes: eis que já os hebreus estão saindo dos buracos em que tinham se escondido. Os homens da guarnição responderam a Jonatas e seu escudeiro, disseram: subi a nós, e nós vos daremos uma lição. Disse Jonatas, seu escudeiro: sobe atrás de mim. Líder é aquele que vai na frente. Líder não é aquele que senta e manda os outros. Faz isso para mim. Vai lá, Jonatas, eu vou na frente. Ficou igual o Davi, né? Esse Golias, esse incircunciso, né? O que ele falou? Subi atrás de mim, porque o Senhor entregou na mão de Israel. Versículo 13. Então trepou Jonatas de gatinhas. Olha só, meu Deus, isso aqui é lindo. Trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás dele. E os filisteus caíram diante de Jonatas, e os seus escudeiros matavam atrás de Jonatas. Olha só. E Jonatas subia, e cada filisteu que vinha, eu não sei se era taekwondo ou muay thai, mas sei que ele dava algum tipo de golpe. E o inimigo caía por trás, e o escudeiro vinha e ficava a espada. E assim Jonatas ia, levantava um e levantava outro. É isso que está na palavra, né? Não estou inventando não. Só estou criando uns efeitos da Hollywood. Né? Então trepou Jonatas de gatinhas, e o seu escudeiro atrás, e os filisteus caíram diante de Jonatas, e o seu escudeiro matava atrás dele. Eu vou te dizer que chegou a hora desses filisteus caírem diante de ti. O câncer vai cair hoje. Vai cair a tristeza, vai cair hoje. Vai cair insônia. Já era, é hoje. Essa preocupação que tira o seu sono vai cair amanhã. Sucedeu, versículo 14. Sucedeu esta primeira derrota em que Jonatas e seu escudeiro mataram perto de 20 homens em cerca de meia geira de terra. Verso 15. Aí eu quero que a igreja leia comigo, tá? 1, 2, 3. Uma voz de trovão, irmãos. Os irmãos estão com sono. Eu estou vendo alguns irmãos meio que, se não fosse a máscara. 1, 2, 3. Ouve.
Aplauda o Senhor. É isso que acontece quando Deus vem. Um tremor, Silva treme. O terror de Deus caiu. O tremor de Deus e o pavor do Senhor encheu o arraial dos inimigos. Versículo 16 agora. Isso estava Jonatas e seu escudeiro lá no campo do inimigo. O reboliço do Senhor acontecendo. O terror e o pavor do Senhor acontecendo. Meu irmão, há uma fúria santa. Que quando você desperta ela, não é para brigar com a sua rival, ou brigar com aquele que está fazendo macumba na sua empresa. Mas há uma ira santa, que você chega de eu ser abusado desse jeito. Lembra de Ana, quando Penina falava dela o tempo todo? E ela disse, eu vou nos pés do Senhor. E ela começou a orar de um jeito. Por isso é que essas orações muito legal, que não estremece as bases das trevas. Ana começou a tremer de um jeito, a orar de um jeito, em que Eli, o sacerdote, ele entendeu isso aqui, ou ela está bêbada, ou é demônio. Você já orou desse jeito? Em que seu marido fala, que tipo de oração é essa? É esse tipo de oração que nós precisamos entrar. Ele está muito legal. Oh, Pai, te amamos. Oh, Deus, eu te amo. Ele tem que entrar nessa dimensão onde o capeta vê você chegando, ele já corre. A palavra do Senhor fala assim, eles se entram por um caminho, por 7 sairão correndo. Nem isso. Vocês são muito legal. Vamos fazer uma viagem para a África, meter lá no meio da tribo. Aí vamos morar até o chão tremer. E eu até estou achando que esse culto vai virar vigília. Olharam as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim. Eis que a multidão se dissolvia correndo, uns para cá e outros para lá. Saul e a sentinela olharam e eles viram que os filisteus uns corriam para cá e para lá. Alguma coisa está acontecendo no campo do inimigo. Alguma coisa está acontecendo. Verso 17. Então disse Saul ao povo que estava com ele: ora, contai, vede quem saiu dentre nós. Contaram, e eis que Jonatas e seus escudeiros estavam ali. Verso 18. Saul disse a Aias era o sacerdote: traz aqui a arca de Deus. Porque naquele dia a arca estava no Senhor. Saul entrou na religiosidade, os costumes. Há certas batalhas que, se você não ouvir do Pai as estratégias, você vai sempre usar os mesmos métodos. Traz o óleo da unção, talvez o capeta vai sair. O óleo da unção não espanta o capeta mais. E a gente gosta de um óleo. Uma vez em Goiânia eu vi uns caras que foram consagrados a pastor, e o pastor principal da igreja derramou um balde de óleo. Eu falei, meu Deus, mas não é bem assim. A gente gosta de deixar Salmo 91 aberto na prateleira. O capeta não foge isso. Não foge. Mas ele foge aquele que está dentro de ti. Traz a arca, verso 19. Enquanto Saul falava ao sacerdote, tentando trazer os costumes, a religiosidade, enquanto falava Saul ao sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus crescia mais e mais. Pelo que disse Saul ao sacerdote: desiste da arca, esquece, não vai dar tempo. Há certas coisas que estão acontecendo que a gente não tem mais tempo de entrar no protocolo, ou entrar logo na batalha, até você sondar meu coração, para ver se está tudo certo, se ontem beijei alguém que não deveria beijar. Jeová. Verso 20,
estou terminando, só faltam mais 4 versículos e vamos orar. Então Saul e todo o povo que estava com ele se ajuntaram e vieram aonde? A peleja. E a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Saul e os homens que foram com ele para a peleja, o que eles viram? Os inimigos se perfurando entre si. Houve grande tumulto. Irmãos, esse inimigo que está tentando se levantar para tirar a nossa paz, roubar os milagres, as bênçãos, o testemunho. Davi, ele fala assim no Salmo 27, ainda que um exército se acampa contra mim, não se atemorizará meu coração. E se contra mim estourar a guerra, ainda assim terei confiança. Uma coisa eu peço ao Senhor, e eu a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida e contemplar a formosura do Senhor. Aleluia! Não há tempo para protocolos. E quando eles entraram na batalha, os inimigos estavam todos atordoados, brigando entre si. Deus vai trazer um espírito de confusão nos seus adversários, que você não vai precisar nem entrar na peleja. E você vai simplesmente tomar o cappuccino. Seu cappuccino favorito. Aleluia, versículo 21. Também, aí é que está um ponto interessante. Também com os filisteus, dantes havia hebreus. Olha só. Havia o povo de Deus morando com os filisteus. Quando os filisteus iam derrotar para a batalha, esses judeus iam com os filisteus. Só que nesse caso, o que acontecia? Como sucedeu a batalha, então esses eram judeus, mesmo estando com os filisteus, eu acho que eles ficaram em cima do muro. Vamos esperar para ver o que isso vai dar. Vamos ver o que isso vai dar. Então eles ficaram num estado de inércia, não é? Só que como eles viram a batalha se intensificando e o Senhor dando vitória para o povo dele, olha só, também com os filisteus dantes havia hebreus que subiram com eles ao arraial. Era para lutar para os filisteus, esses hebreus. Ok? E depois fala assim que, e também estes, que são os judeus, se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Você já viu aquele tipo de pessoa que você começa um projeto, ele fica bem no muro? Se ele vencer, eu estou com ele. Se ele perder, pelo menos não dê as caras. Pessoas em cima do muro não querem o seu mal, mas também não querem o seu bem. Esse tipo de povo. Nós vamos orar aqui na sua vida. O Senhor expõe quem são esses que estão com os inimigos, mesmo fazendo parte da sua tribo. É seu funcionário, mas conversa muito com seu concorrente de empresa. Você já viu o seu empresário no ramo de camiseta e tudo mais, o concorrente está ali, o seu funcionário sempre conversando com ele. É esse tipo de gente. Verso 22, e nós vamos orar. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela região montanhosa de Efraim, que os filisteus fugiram, eles também os perseguiram de perto a peleja. Verso 23, que eu vou terminar aí. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e a batalha passou além de Bet-Aven. E assim livrou o Senhor naquele dia. E assim é a sua vitória no dia de hoje. Eu quero orar contra o espírito de intimidação. Porque muitas das vezes, vocês lembram que o povo correu porque eles viram a quantidade dos inimigos vindo. E aquilo gerou medo neles. E se esconderam em cavernas, em cisternas, em túmulos, nos penhascos. O medo. O inimigo opera muito com isso, trazendo medo. E talvez hoje, nós temos um grupo de intercessão na igreja, pedido de oração.
São muitos pedidos de pessoas que a gente sabe que você ama, mas está na UTI. Gera o pavor. Principalmente quando você ouve o diagnóstico, olha, o médico disse que não vai ter mais volta. Tem somente 2 semanas de vida. Pavor e medo vem e toma conta. O medo é a confiança no natural. Todas as vezes que Deus enviou um anjo para um dos seus servos, a primeira coisa que o anjo libera, a primeira palavra que sai da boca do anjo de Deus: não temas. O Senhor quer remover o medo. Não tem como você caminhar com ousadia e medo ao mesmo tempo. E a outra coisa que eu quero orar é que o Senhor coloca na sua vida escudeiros como Jonatas teve. Mesmo em coisas pequenas que é o seu começo. Pessoas que vão estar ali por você, não pelo que você tem em si. Mas pessoas que se identificam e dizem: olha, irmão, minha irmã, conta comigo. Se você sofrer, vamos sofrer juntos. Se você se alegrar, vamos nos alegrar juntos. Esse era o escudeiro de Jonatas que falou, mesmo naquela decisão, uma decisão não tão inteligente, mas eu creio que algo dentro dele, ele sabia que o Senhor iria lhe livrar. Talvez você não tenha recursos, e o Senhor, nessa geração, vai levantar pessoas mesmo sem recursos. Você não tem grande conhecimento teológico, mas o Senhor vai te colocar numa congregação para você dirigir, e as coisas vão fluir. Mesmo você não tendo grande conhecimento, o Senhor vai dar para você um GC, e o GC vai multiplicar e vai crescer, e você vai operar nos dons sobrenaturais do Senhor. Seu ministério vai fluir, sua vida vai fluir, porque as pessoas olham para a aparência, mas o Senhor olha a sinceridade do teu coração. Pode se colocar de pé nessa noite? Não te desanima. E talvez muito tempo passou, mas a promessa do Senhor é que Ele vai restaurar o tempo. E a gente sabe que tempo é algo que vai e nunca mais volta. Mas a promessa do Senhor é: vou restaurar o tempo. Eu fui imprudente muitas vezes. Eu já poderia estar num nível talvez mais além. E eu fui esses que não discerniam os tempos de Deus. Fui negligenciando, deixando para lá e fazendo coisas para tentar agradar a carne. E o tempo foi passando. Mas a coisa boa do Senhor é que Deus, Ele trabalha em temporadas. Talvez você perdeu certas oportunidades, mas o Senhor está vendo a fidelidade do seu coração em buscá-lo. E o Senhor está trazendo um novo tempo em sua vida. E onde aquilo que se perdeu e você pensou: nossa, quantos negócios eu poderia fazer, minha igreja, meu ministério, meus dons. Mas eu quero te dizer, o Senhor está trazendo um novo tempo. Um novo tempo. E Ele fala assim, que não é para a força, nem pela violência, mas é pelo meu Espírito. Yeah. Levanta as suas mãos por alto. Pai, nessa noite, nessa noite, eu venho contra todo espírito de desencorajamento, todo espírito que rouba as forças, todo espírito que rouba energia e nos deixa num estado de inércia, apático, sem expressão. Diga ao fraco: eu sou forte. Sim, nós somos fortes. Nossa força vem do Senhor. Nossa força vem do Senhor. Receba nessa noite a força do Senhor inundando cada célula dentro de você, inundando cada vasos sanguíneos. Seu espírito recebendo a força do Senhor. Aqueles que esperam no Senhor correrão e não se fatigarão. Receba a força do Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força.
A alegria do Senhor é a tua força. É a tua força. É a tua força. É a tua força. Desânimo, bate retirada agora. Desânimo, bate retirada agora. Agora, agora, agora. Cansaço, bate retirada agora. Ei! Bate retirada agora. Bate retirada agora. A tristeza vai embora, vai embora, vai embora. Vai embora. Abre-se o céu nessa noite e receba do Senhor uma avalanche de paz. Sinta o anjo do Senhor removendo a carga do seu ombro. Não pertence a você essa carga. Não pertence a você essa carga. Pois o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Receba o jugo do Senhor que é suave. Receba o jugo do Senhor que é suave sobre ti. Rebeca bababa yalabacum bababa ye. Reke bababa mbola. Ebrandolaka. 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 Esebecam tola bababa. Receba os seus dons de volta. Você que é profeta, que por muito tempo passou num deserto, os dons se apagaram. Receba os seus dons de volta. Você que operava nos dons de discernimento, receba de volta. Receba de volta, é tempo de restauração. O Senhor restaurando sua alegria de volta. Não importa o que os homens falaram, o Senhor fala assim para você, que a glória da segunda casa será maior. Será maior. Será maior. E aqueles que duvidaram de ti verão a mão do Senhor te erguendo para lugares altos. Lugares altos. Lugares altos. Lugares altos. Oh, lugares altos. Oh, lugares altos. Mama, yeah. Hey, hey. Brilha, brilha, pois as trevas não resistem ao seu brilho. Brilha. Oh, pois a glória do Senhor vem descendo sobre ti. A glória do Senhor vem descendo sobre ti. Oh, oh, oh. Enche este lugar, Deus. É o tempo de correr. Caminhos novos. Tempos novos. Tempos novos. Tempos novos. Tempos novos. Se você tiver intimidade com alguém que você possa abraçar nessa noite. Sei que a gente ainda tem esse vírus por ali, mas se tiver alguém de sua confiança, fica próximo de alguém. Eu quero que você comece a profetizar sobre essa vida, sobre essa pessoa. Provavelmente essa pessoa pode ser o seu escudeiro. Provavelmente essa pessoa pode estar contigo, não pelo que você tem, mas pelo que você é. Pai, enquanto nós abraçamos nossos irmãos, eu oro, Deus, que o Senhor traga essa semana escudeiros. Tem pessoas aqui que precisam de um ombro para chorar. Tem pessoas aqui que precisam de alguém de confiança para se abrir. Envia escudeiros. Escudeiros, não espias. Não pessoas falsas, expõe os falsos. Mas traga os verdadeiros, que vão estar com a gente na nossa alegria e na nossa tristeza. Intercessor. Intercessor. As pessoas que acreditam em Ti, o Senhor está enviando. Essa semana o Senhor vai trazer alguém, que menos você esperava. Tem alguém orando por você e você nem sabe. O Senhor vai estar trazendo pessoas no seu caminho que vão ajudar você a dar um trampolim
para os seus dons, seus ministérios se manifestar. Oh Deus. Ora por essa pessoa que você está abraçando. Profetiza sobre essa pessoa que você está abraçando. Libera que a luz do Senhor brilha sobre essa pessoa. A luz que as trevas não podem prevalecer. Libera sobre essa pessoa. Aleluia. 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 Está sentindo a paz do Senhor fluindo sobre esse lugar? A paz do Senhor está sobre esse lugar como um rio. Tem pessoas que já sentiram o peso caindo por terra. Tem pessoas que já estão sentindo alívio fluindo sobre o seu corpo. Sim, os céus estão abertos sobre este lugar. Há um ambiente de glória aqui nesse momento. Aleluia. Repete assim comigo. Senhor. Repete assim comigo. Senhor, eu te agradeço por esse novo tempo em minha vida. Pelo avivamento que está começando. Pelos inimigos que foram derrotados. Pelos escudeiros que o Senhor está trazendo. Eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço. E agora com voz bem alta, eu quero que você diga agora para o reino das trevas. Preciso que você diga com autoridade. Quero que você diga assim comigo: Satanás, eu tomei a minha decisão. Eu sou de Jesus. E não tenho nada a ver com você. Em nome de Jesus. Eu sou dele. Eu sou dele. Eu sou de Jesus. Ei! Livre! 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 Obrigado, Pai, por esse momento. Que essa palavra possa permanecer em nossos corações, Senhor. Não temos nada a temer. Os nossos inimigos hoje caíram por terra. Nós vamos ouvir o som de rebuliço no campo do adversário. E enquanto veremos a mão do Senhor nos livrando de todas as acusações e de todos os ataques das trevas. Em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Amém.